Você já imaginou ser levado ao céu em uma carruagem de fogo? Uma carruagem celestial, brilhando com chamas intensas, cortando os céus em uma ascensão deslumbrante. Esta é a história de Elias, o profeta que desafiou reis e enfrentou o poder dos deuses falsos. Mas o que ninguém esperava era que sua missão terminaria de uma maneira tão gloriosa e misteriosa. O que aconteceu para que Elias fosse levado ao céu de forma tão extraordinária? E o que sua vida e ascensão podem nos ensinar sobre fé, coragem e obediência a Deus? Elias não era um homem de origem nobre, nem possuía uma linhagem de prestígio. Ele veio de Gileade, um lugar isolado e árido, longe das grandes cidades e riquezas. Elias, o tisbita, de Gileade. É assim que a Bíblia o apresenta. Sem genealogia importante, sem títulos, sem o respaldo de uma grande família ou autoridade política. Mas o que ele tinha de especial? Elias tinha algo que muitos outros não tinham: a coragem de seguir a voz de Deus, mesmo que isso significasse desafiar o próprio rei de Israel, Acabe. Ele apareceu no momento mais sombrio de Israel, um tempo onde a idolatria dominava, e a mensagem de Deus através de Elias seria um marco de verdade em meio à corrupção. Elias não era um homem comum. Em vez de palavras suaves, ele falava com a força de um trovão. Sua missão era clara: restaurar a fé no único Deus verdadeiro e confrontar a corrupção da adoração a Baal. Mesmo sem um exército ou uma posição política, Elias tinha algo mais poderoso: a palavra de Deus. E foi essa palavra que desafiou os reinos e mexeu com a própria fundação espiritual de Israel. Como um homem de Gileade, sem pedigree e sem poder, pode ter feito tudo isso? A resposta está em sua fé inabalável. Quando Elias apareceu em Israel, a nação estava mergulhada na escuridão espiritual. O povo, cativado por práticas idólatras, se entregara completamente ao culto de Baal, oferecendo sacrifícios e realizando rituais para um Deus que nunca responderia. Sob o reinado de Acabe e a influência destrutiva de sua esposa Jezabel, Israel havia trocado o Deus vivo por deuses falsos. O verdadeiro culto foi distorcido, transformando-se em um espetáculo vazio de adoração, onde o povo buscava prazer e segurança nos ídolos, mas sem jamais encontrar a verdadeira paz. Nesse cenário de decadência e corrupção, onde as verdades divinas eram ignoradas e substituídas por mentiras confortáveis, Elias surge como um farol de luz em meio à treva. Ele não era um homem de grandes títulos ou riquezas, mas sua missão era divina. Sem hesitar, ele entrou no palácio do rei Acabe, enfrentando o poder político e espiritual da época com uma ousadia que nenhum homem de sua posição poderia imaginar. Ele não pediu permissão, não se curvou diante de Acabe ou de Jezabel. Em vez disso, ele proclamou com firmeza: o Senhor, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. 1 Reis 17:1. Com a coragem de um leão, Elias desafiou diretamente a autoridade do rei e de sua rainha. Ele não veio com palavras suaves de consolo, nem com tentativas de agradar aos poderosos da corte. Sua mensagem foi clara e impiedosa. O pecado de Israel não poderia continuar impune. O povo havia se afastado do único Deus que poderia salvar, e agora era hora de colher as consequências de sua infidelidade. Para marcar o início do juízo divino, Elias anunciou algo que parecia impossível: uma seca sem igual, que duraria anos, como sinal do julgamento de Deus sobre a terra. Acabe e Jezabel, acostumados a governar com mãos de ferro, nunca imaginaram que um simples homem de Gileade, sem exército ou apoio político, fosse capaz de fazer tal profecia. Mas Elias falava com a autoridade do próprio Deus, e a palavra que ele trouxe não falharia.
O rei e sua corte estavam tão absorvidos em seus próprios poderes e luxos que não conseguiam perceber que um homem sem status e sem riquezas, mas cheio da força do Espírito de Deus, era a chave para restaurar o coração do povo. O juízo viria, mas também havia uma oportunidade de restauração. E Elias era o instrumento escolhido para reacender a chama da verdadeira adoração a Deus. Elias não se intimidou diante do trono e, com um simples, porém poderoso recado, ele deixou claro: a corrupção espiritual de Israel não seria tolerada e Deus não compartilharia sua glória com Baal. O povo precisava escolher voltar ao Senhor ou enfrentar as consequências de sua idolatria. A grande batalha espiritual, o confronto final entre o verdadeiro Deus e os deuses falsos de Baal, estava prestes a acontecer no Monte Carmelo, um local que até então era um centro de adoração idólatra, um lugar onde o povo de Israel havia se perdido em suas falsas crenças. O Monte Carmelo se tornaria, naquele dia, o palco de um espetáculo único que não só definiria a fé de uma nação, mas também mudaria para sempre a história espiritual de Israel. Elias sabia que esta seria a oportunidade de Deus manifestar seu poder de maneira indescritível, e por isso ele não hesitou em aceitar o desafio que Deus lhe deu. O desafio estava lançado. Os 450 profetas de Baal e Elias se enfrentariam em uma prova pública, onde o Deus verdadeiro seria aquele que fizesse descer fogo do céu para consumir o sacrifício preparado no altar. Elias sabia que não estava sozinho. Ele tinha a confiança de que a palavra de Deus jamais falharia e que diante daquele povo cético e idólatra, o poder de Deus seria revelado de forma gloriosa. Mas para isso, ele precisaria fazer uma escolha audaciosa. Os profetas de Baal, confiantes em seus rituais e em seu falso Deus, começaram sua performance. A cena era de um frenesi total. Eles dançavam, clamavam, gritavam e até se cortavam com pedras, tentando chamar a atenção de Baal. Cada grito, cada movimento frenético era uma tentativa desesperada de fazer seu Deus agir. O sol ardia no alto, e os profetas, suando e cansados, continuavam a chamar por Baal, mas nada acontecia. O tempo foi passando, o suor escorria de seus rostos, mas a resposta que tanto esperavam nunca veio. O silêncio era absoluto, nada aconteceu. O Deus deles não se manifestou porque Baal, como todos os outros ídolos, não tinha poder. Foi nesse silêncio que Elias, com a coragem que só um homem de Deus poderia ter, lançou uma provocação que queimou mais do que o fogo que viria em seguida. Com um sorriso irônico, ele disse: "Gritem mais alto. Quem sabe Baal está dormindo ou talvez esteja viajando." Essa zombaria, de certa forma, expunha a mentira que estava sendo feita diante dos olhos de todos. Elias sabia que aqueles profetas estavam apenas fazendo um teatro, uma encenação para enganar o povo. Eles estavam em um ritual vazio, sem poder, sem resposta. A tensão no ar era palpável e o povo de Israel começou a perceber, finalmente, a farsa que havia sido criada. Quando chegou a vez de Elias, ele não fez grandes cerimônias. Não havia necessidade de danças frenéticas ou gritos. Elias, com confiança inabalável em Deus, reconstruiu o altar do Senhor, que havia sido derrubado pelo próprio povo. Ele sabia que aquele altar simbolizava a aliança entre Deus e Israel, e sua reconstrução não era apenas um ato físico, mas um símbolo de restauração espiritual. Ao colocar o sacrifício sobre o altar, Elias pediu que fosse derramada água sobre o altar, o sacrifício e a madeira, tornando a tarefa aparentemente impossível aos olhos humanos. O altar estava encharcado, a madeira encharcada, e a água fluía para o fundo, tornando qualquer tentativa de ignição humana totalmente inútil.
Mas Elias sabia que Deus é aquele que faz o impossível acontecer. E então, com uma oração simples, mas poderosa, Elias clamou a Deus: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o coração deles. 1 Reis 18, 36, 37. Não havia nenhum show, nenhuma exibição de poder desnecessária, apenas uma oração sincera, um clamor pelo povo, para que eles vissem e reconhecessem o poder real de Deus. E então, o impossível aconteceu. O fogo de Deus desceu do céu com uma força indescritível. Não foi um fogo comum, foi o fogo do próprio céu, que consumiu não só o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água que havia sido derramada sobre o altar. O céu respondeu em um instante, sem hesitação, mostrando a todos que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Não houve dúvidas, não houve espaço para questionamentos. O fogo de Deus deixou claro quem era o verdadeiro Senhor. E ao verem o que aconteceu, o povo de Israel se prostrou, reconhecendo finalmente a soberania de Deus. O coração de Israel foi restaurado naquele momento e o povo se arrependeu de sua idolatria. O Deus de Elias não precisou de palavras vazias ou gestos falsos. Ele se revelou com poder e autoridade, e todos os olhos viram que, de fato, ele é o único Deus verdadeiro. Após a vitória impressionante no Monte Carmelo, onde Deus se manifestou de forma gloriosa, Elias esperava que a nação de Israel finalmente se voltasse para Deus. A adoração a Baal seria abandonada, e o povo, restaurado, caminharia de volta para a verdade. No entanto, em vez de celebrar sua vitória espiritual, Elias se viu diante de uma reação furiosa e aterradora. Jezabel, a rainha que havia sido a principal defensora do culto a Baal, ficou profundamente enfurecida com a humilhação pública de seu Deus. Ela não aceitou a derrota de seus profetas e a queda de seu sistema de crenças, e com raiva intensa enviou uma mensagem ameaçadora a Elias, dizendo: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora não fizer de ti como fiz com eles. Em Reis 19:2, era uma ameaça de morte direta. A rainha, com seu poder absoluto sobre a corte, jurava vingança, e sua fúria parecia imparável. Até então, Elias havia enfrentado o rei Acabe, os profetas de Baal e toda a corrupção espiritual de Israel com coragem e fé inabaláveis. Mas agora, ele se encontrava em uma situação completamente diferente. A força que antes o impulsionava estava desaparecendo. Elias, o homem que havia desafiado o rei e todo o sistema religioso corrupto, agora se via vulnerável diante da ameaça de uma mulher. Não era apenas uma ameaça física, mas uma batalha espiritual contra a persistência do mal, que, apesar de tudo, ainda dominava uma parte do coração de Israel. Com medo e profundamente desanimado, Elias fugiu para o deserto. O deserto, um lugar desolado e árido, parecia o refúgio mais adequado para alguém que, como Elias, estava experimentando a solidão e o desespero em sua jornada. Ele se sentia derrotado, exausto e sem forças para continuar. Ele havia dado tudo o que tinha em sua missão de restaurar Israel, mas agora se encontrava à beira da desesperança. Sozinho e sem apoio, Elias, que antes foi tão ousado, agora se entregou à amargura e ao cansaço. Em um momento de vulnerabilidade, ele clamou a Deus: Basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Ele não via mais sentido em continuar. Sentia-se derrotado e incapaz de enfrentar as dificuldades que surgiam diante dele. Neste momento de extrema fraqueza, onde o grande profeta parecia ter perdido a força e a fé, Deus não o abandonou.
Em vez de repreendê-lo por sua fraqueza, Deus, com imensa misericórdia, o sustentou. Ele enviou um anjo para Elias, não com palavras de condenação, mas com cuidado e compaixão. O anjo trouxe alimento e água, restaurando a força física e emocional de Elias. Em meio ao desespero, Elias encontrou sustento e renovação, e com isso encontrou forças para continuar sua jornada. Esse momento de fragilidade é um poderoso lembrete de que até os maiores heróis da fé, aqueles que enfrentam os maiores desafios, também podem passar por momentos de desespero. A história de Elias nos ensina que mesmo nos nossos momentos mais sombrios, quando nos sentimos completamente derrotados, Deus não nos abandona. Ele não exige perfeição ou forças inabaláveis, mas oferece sua misericórdia e provisão, restaurando-nos quando mais precisamos. Não importa o quão difícil seja a jornada ou o quão desolados nos sintamos, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos guiar, especialmente quando achamos que não podemos mais seguir adiante. Após ser renovado pela providência divina no deserto, Elias seguiu em direção ao Monte Horebe, também conhecido como o Monte Sinai. Este monte, já carregado de grande significado na história espiritual de Israel, foi o local onde Deus se revelou a Moisés, dando-lhe as tábuas da lei e mostrando sua glória de maneira impressionante, com sinais de poder como fogo e trovões. Mas ao contrário do que Elias talvez esperasse, sua experiência em Horebe seria completamente diferente. Não haveria fogo consumindo o altar, não haveria trovões ou terremotos que abalizassem a terra. Em vez disso, Elias seria conduzido a uma revelação muito mais íntima, que mudaria para sempre sua percepção de como Deus se comunica com seus servos. Quando Elias chegou ao Monte Horebe, ele se escondeu em uma caverna, buscando refúgio e orientação. Sentindo-se sozinho e ainda carregando o peso da missão que lhe fora dada, o profeta se preparava para mais uma manifestação grandiosa de Deus, como aquela que Moisés experimentou. No entanto, Deus lhe pediu que saísse para fora da caverna e se colocasse em pé diante dele, pois algo extraordinário estava prestes a acontecer. A expectativa de um grande sinal, de uma aparição avassaladora, pairava no ar, mas o que se seguiu desafiou todas as expectativas de Elias. Primeiro veio o vento forte, com tal violência que as pedras da montanha se partiram, mas o Senhor não estava no vento. Então, um terremoto tremendo abalou a terra, fazendo o solo tremer sob os pés de Elias, mas Deus não estava no terremoto. Depois, um fogo intenso consumiu tudo ao redor, como se a própria montanha estivesse sendo destruída, mas o Senhor também não estava no fogo. E finalmente, depois do fogo, um sussurro suave e delicado, como uma brisa tranquila, preencheu o espaço e tocou profundamente o coração de Elias. Foi nesse momento silencioso que Deus se revelou a ele, não em uma manifestação de poder destrutivo, mas em uma comunicação suave e íntima, que tocava o âmago da alma de Elias. Este momento foi profundamente transformador para Elias e também para todos nós. Ele nos ensina que, muitas vezes, Deus não fala por meio de grandes espetáculos ou milagres extraordinários, mas em momentos de quietude, quando estamos dispostos a parar e ouvir sua voz suave. O Senhor não está restrito a agir apenas nas manifestações de poder que capturam nossa atenção imediata. Ele deseja que aprendamos a ouvi-lo no silêncio da nossa vida, no espaço entre os ruídos do cotidiano, no fundo da nossa alma, onde, muitas vezes, ele fala de maneira mais profunda. Elias, que havia visto o fogo de Deus cair do céu no Monte Carmelo, agora precisava aprender que a verdadeira presença de Deus não depende de grandes sinais, mas da nossa disposição em ouvi-lo e confiar,
Nele, especialmente quando tudo ao nosso redor parece estar em silêncio, a lição foi clara. Deus se revela na intimidade, no sussurro suave, e não apenas nas manifestações de força. A verdadeira presença de Deus não se mede pela intensidade dos acontecimentos, mas pela profundidade do nosso relacionamento com Ele. Quando estamos dispostos a ouvir sua voz no silêncio, Ele se torna mais próximo, mais pessoal. E é nesse espaço de quietude que Ele pode nos transformar profundamente. O que esse momento nos ensina é que em nossa vida cotidiana, frequentemente buscamos sinais grandiosos, milagres visíveis e provas tangíveis da ação de Deus. Mas, muitas vezes, a maior obra de Deus acontece quando estamos em paz, em silêncio, dispostos a ouvir sua voz em meio à quietude. Assim como Elias, precisamos aprender a reconhecer Deus nos pequenos momentos e nas pequenas manifestações de sua presença, pois é aí que Ele se revela de maneira mais profunda, mais pessoal, nos guiando com sua sabedoria e amor. Elias, após uma vida marcada por coragem, desafios e uma missão divina extraordinária, agora sabia que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Ele havia cumprido o propósito de Deus de restaurar a fé no povo de Israel e confrontar os ídolos que dominavam o coração da nação. Sua missão, no entanto, não terminaria em sua morte, mas em um evento sublime, digno de sua grandiosidade espiritual. Elias sabia que a hora de passar o manto estava chegando, e não seria uma passagem simples. Ele estava prestes a entregar sua missão a outro homem, que daria continuidade à obra de Deus. Ao lado de Eliseu, seu discípulo e sucessor, Elias partiu para o Rio Jordão. A jornada deles não era apenas uma travessia física, mas simbólica. Uma transição de autoridade espiritual que marcava o fim de uma era e o início de outra. Quando chegaram às águas do Jordão, Elias, com sua fé inabalável e confiança em Deus, tomou seu manto e, em um gesto poderoso, bateu sobre as águas. Imediatamente as águas se dividiram, criando um caminho seguro e seco para os dois atravessarem. Esse milagre não era apenas um sinal de que Deus estava com Elias, mas também uma demonstração de que a autoridade divina continuaria a ser passada adiante, agora, para Eliseu. O Rio Jordão, que simbolizava muitas vezes a separação e a transição em Israel, agora se tornava um caminho para a continuidade da obra de Deus. O fim de sua jornada na terra estava, portanto, próximo, mas Elias não seria levado pela morte. Em vez disso, ele seria arrebatado de forma gloriosa, como um sinal de sua grandeza espiritual e de sua fidelidade a Deus. A ascensão de Elias foi um espetáculo celestial sem igual. Uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, apareceu repentinamente, separando os dois homens. Em um redemoinho de chamas, Elias foi levado para o céu, sem experimentar a morte. Uma exceção divina que reforçava sua importância como profeta e instrumento de Deus. O que era um fim para Elias também representava um começo, um novo ciclo que se iniciava, agora com Eliseu pronto para assumir o manto e dar continuidade à missão de restaurar o povo de Deus. Enquanto Eliseu observava, com o coração cheio de respeito e reverência, Elias foi arrebatado diante de seus olhos. A cena era indescritível, uma demonstração de poder celestial que não deixava dúvidas. Elias, o profeta de Deus, era um homem escolhido, e sua missão não terminava com sua ascensão. Ao ser levado, o manto de Elias caiu, e Eliseu, com um gesto simbólico, o tomou em suas mãos. Esse manto não era apenas um pedaço de tecido, ele representava a transferência de autoridade, de responsabilidade e de unção divina. Eliseu não apenas herdava o manto físico de Elias, mas também a missão divina que ele carregava.
A ascensão de Elias não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de uma nova era para Israel. Eliseu agora tinha a responsabilidade de continuar a obra de Deus, e ele a assumiu com fé, coragem e a certeza de que a presença divina continuaria com ele, assim como estivera com Elias. A transição entre os dois profetas não era um momento de lamento, mas de esperança. O manto de Elias, agora nas mãos de Eliseu, era um símbolo do poder contínuo de Deus na história de Israel e do fato de que a obra de Deus nunca termina com um único homem. Ela continua, passando de geração em geração, através daqueles que permanecem fiéis e dispostos a seguir seu chamado. Essa ascensão, tão gloriosa e misteriosa, é uma lição para todos nós. Ela nos lembra que a missão de Deus não depende de uma pessoa só, mas da continuidade de sua obra através de gerações de fiéis. Assim como Eliseu tomou o manto de Elias e seguiu em frente, somos chamados a continuar a missão de Deus, a levar adiante a chama da verdade e da fé, mesmo quando grandes líderes partem. O legado de Elias não foi encerrado em sua ascensão. Ele se estendeu por meio de Eliseu e de geração em geração, a obra de Deus continua, eternamente viva. A história de Elias é um testemunho de fé, coragem e confiança em Deus. Ele nos ensina que mesmo em momentos de fraqueza e desespero, Deus sempre proverá o que precisamos para continuar nossa missão. Elias não procurou a glória ou o reconhecimento, mas seguiu fielmente o chamado de Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Ele nos lembra que Deus não nos abandona e que a verdadeira adoração é aquela que vem de um coração obediente e fiel. Assim como Elias, somos chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que possamos aprender com sua coragem, com sua fé inabalável e, acima de tudo, com sua disposição para seguir o chamado de Deus, não importa o custo. Deus tem um propósito para cada um de nós, e como Elias, devemos estar prontos para ouvir sua voz e cumprir nossa missão com coragem. Se a história de Elias tocou seu coração, deixe um comentário dizendo como você pode aplicar a coragem de Elias em sua própria vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens edificantes e, se gostou, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender com a incrível jornada de fé de Elias. Deus abençoe você.